Olá a todos, eu sou o Piara Bosque e estamos aqui em mais uma edição do podcast Voto Mais, podcast do Grupo ND, para falar das eleições, para falar de política e dos temas que envolvem a política, porque o que a gente quer quando fala de política é resolução de problemas. E hoje eu estou acompanhado aqui, muito bem acompanhado, de mais dois nomes aqui do time do Grupo ND. Diogo de Souza, colunista do Jornal ND, trata dos temas da Grande Florianópolis, ali na página 2 do jornal, também no ND+. E o Paulo Miller, repórter da NDTV, sempre acompanhando as questões da infraestrutura. E é por isso que eu chamei vocês dois. Antes de vocês se apresentarem, falarem, eu queria dizer, eu chamei vocês dois porque eu quero falar muito sobre a obra do contorno rodoviário da Grande Florianópolis, que tem essa entrega prevista para o dia 9 de agosto agora. Vai ter um evento político também, mas o fim de uma expectativa de um atraso de 12 anos nessa obra, que tem tudo para mudar a questão do trânsito nessa região, mas que também demanda outras questões. Diogo, Paulo, prazer ter vocês aqui no nosso podcast. Obrigado, Paulo. Piara. Prazer estar com vocês aqui. Diogo, a gente que acompanha de perto essa novela que ganha cada dia um novo capítulo, né, Diogo? E como o Piara falou, acho que não tem como não desassociar o contorno viário com a questão da política, né? Porque a gente vive política no contorno viário diariamente, na própria infraestrutura do Estado. O Diogo que acompanha bastante, eu que acompanho bastante também essa realidade aqui. Então, obrigado pelo convite, Piara. Obrigado pelo convite, o Piara. Paulo, legal poder fazer parte, poder agregar, por que não? Já de olho nas eleições e principalmente na rotina da sociedade, que com a chegada, com a entrega do contorno viário, não só a novela está tendo um desfecho, mas ela nos mostra que tem muitos capítulos pela frente ainda. Então, a gente tem essa inauguração do contorno viário no dia 9 de agosto, já é um atraso, é mais um pequeno atraso, né? Era para ser entregue no final do mês, mas aí vem a política, até nisso a política interfere. Era preciso fazer um palanque para o presidente Lula vir a Santa Catarina, a primeira visita do presidente Lula a Santa Catarina neste mandato presidencial. Não sei ainda se o governador Jorginho vai estar, porque o governador e o presidente não têm evitado compartilhar o mesmo palanque, a mesma fotografia. Mas uma coisa que me chama a atenção, me lembra muito a inauguração da ponte Anita Garibaldi em 2015, ou 16, 2015. Eu estava lá como repórter e também teve um palco para a inauguração lá em Laguna. Ponte muito bonita, muito importante, que também demorou bastante para sair do papel, mas é uma obra impressionante. E que no dia da inauguração ela já estava pronta, obviamente, e havia um palanque de políticos. E eu ficava olhando para o lado, para a ponte antiga, engarrafada, os caminhões passavam e buzinavam, e ninguém mais aguentava esperar a ponte ser aberta, e aí tem que esperar o evento político. Não parece uma coisa tão antiga, tão fora de propósito, no momento em que o eleitorado parece tão cansado, a sociedade cansada desses rituais, abre a obra e faz uma festa ao lado. Agora, a gente está aqui há 12 anos esperando o contorno viário ficar pronto. Não, a obra realmente, com o ritmo de obra, ela não ficou 12 anos parada, teve outras questões no caminho, a gente pode falar disso, mas a obra praticamente, a obra pronta para ser aberta e a gente tem que esperar o palanque político. Como é que vocês avaliam isso? Eu acho que primeiro, né, Diogo, a gente precisa colocar o fato no papel, né? Não há dinheiro público envolvido nessa obra, né? Não há R$1 do governo federal envolvido no contorno viário da Grande Florianópolis. É uma obra concessionada, fato, né, atrelada à BR-101, do contrato de concessão da BR-101, mas não tem dinheiro público. Então não se justificaria, no meu ponto de vista, esperar tanto tempo assim para inaugurar, se é para realmente ficar pronto no dia 31 de julho, que a gente passa na obra ali, a gente vê que realmente muito difícil cumprir o último prazo, que é 31 de julho, não é 9 de agosto, diga-se de passagem, precisa também deixar isso anotado. Por que não abrir antes, se não há dinheiro público? Se faça o evento depois, mas abra o contorno viário tão esperado, né? Então, acho que o primeiro ponto, né? Não tem dinheiro público envolvido na obra. Por que esperar se fazer um palanque político nesse sentido, né? Não sei se o Diogo concorda comigo também. Eu vejo uma condição, essa inauguração muito simbólica, né? Não só pelo atraso envolvido, porque acaba sendo de alguma forma conveniente para a concessionária, partindo da ideia de que ela vem com um trabalho letárgico
E há quem diga, isso não é uma apuração, apenas um sentimento, né, ou totalmente uma apuração, de que esse adiamento, né, passando do 31 para o dia 2, para depois do dia 9, acabou sendo conveniente para que a empresa pudesse fazer os seus últimos ajustes Aquela ali. última pinturinha? A última pinturinha, questão elétrica. Recentemente eles divulgaram nesse final de semana o sistema de segurança dos túneis, mas acaba sendo conveniente e é todo um símbolo, primeiro, para a vinda do presidente, que nada tem a ver, e acho que simboliza a participação. Pode deixar um recado muito importante, que nós estamos em discussão da manutenção da Artéries. Essa entrega, eu acho que pode ser crucial para que essa empresa se mantenha aqui ou pegue suas coisas e vá definitivamente Acho que a embora. sensação é essa. Se não houvesse a entrega do contorno, ia ser muito difícil para a concessionária pleitear essa ampliação do contrato que ela está pedindo por 15 anos, terminaria em 2033, para ir até 2048. Seria praticamente impossível argumentar sem a entrega. Ao mesmo tempo, a gente tem que também fazer a ressalva de que é uma obra impressionante. Não é todo mundo que passou por ali que tenha, e não, às vezes é uma obra que está longe dos olhos de quem está preso no engarrafamento da 101. Ela é uma esperança, um sonho. Alguns de nós, acho que todos nós tivemos a chance em algum momento da obra de ver que é a maior obra de execução viária do país hoje, com dificuldades imensas de uma estrada que parte do zero, de 4 túneis, aquela questão de que construíram um conjunto habitacional no que seria o traçado dela em Palhoça e que aumentou a demanda por túneis, numa região difícil, uma região que chove muito também, mas e que a concessionária enfrentou várias dificuldades com as empreiteiras contratadas para tocar a obra. E aí a gente tem que fazer um balanço bastante importante que a gente muitas vezes glamoriza a obra tocada pelo setor privado e vilaniza a obra tocada pelo setor público. E a Artéries parece ter tido as dificuldades que o setor público também tem, de lidar com empreiteiras subcontratadas, de lidar com reivindicações de funcionários justas, excessivas ou não, mas são problemas do mundo real, e às vezes os problemas do mundo real se avançam. Eu tenho uma sensação, a gente viu, eu gosto muito de comparar com Hercílio Luz, que Hercílio Luz também se falava 30 anos em obra. Não, em obra mesmo ficou uns 4. O resto fingiram que estavam fazendo. Iam tocando, mantém aí, pinta um negócio. A obra, quando é que Hercílio Luz começa de fato a obra? Quando no governo Raimundo Colombo tem uma decisão política de tirar a empreiteira brasileira que não estava tocando, estava só ali, também não estava recebendo um volume de recurso significativo, estava ali só mantendo o canteiro aberto, para fazer o trocadilho com o nome da empreiteira antiga. E no momento que vem os portugueses que realmente sabiam fazer o negócio, a obra avançou a olhos vistos. E aí, eu lembro que no final da obra eu dizia assim, a gente tem que ter o mau humor do atraso, tá nos tirando o prazer de curtir uma obra impressionante, única. A Ponte Hercílio Luz, na época, era uma obra única no mundo. A gente praticamente refez a ponte peça por peça com a ponte em pé. E a gente não tava... Porque o nosso mau humor com atraso e com tempo justo, mau humor com atraso, nos tirou isso. A gente também tem um pouco disso com o contorno, com a diferença que a gente não vê a obra. A gente só vê assim, mais uma semana, mais um mês. Mas a gente tem uma das maiores obras viárias do país em andamento. E assim... E quando é que ela começa efetivamente a andar? A gente vê assim, tipo, que ela ganha um ritmo. Quando no governo passado, na gestão com o ministro do governo Bolsonaro, com o ministro Tarcísio de Freitas, autoriza-se um reajuste de pedágio que faz o negócio avançar. E desde então a gente tem uma obra com um ritmo mais forte. E aí a gente tem esse mau humor aqui. A gente tá para viver. Será que a gente vai conseguir... A Hercílio Luz a gente curtiu ela quando ela ficou pronta. Será que a gente vai conseguir curtir o contorno viário? Ou ele não vai... Ele chega tão atrasado diante do que era o planejado que ele não vai resolver os problemas que ele se propõe a resolver na proporção que a gente espera. E aí a gente tem que lembrar que esse projeto que está sendo executado, o grosso do projeto, é um projeto de 2007, quando a região da Grande Florianópolis, o estado, tinha uma realidade, por exemplo, de frota de veículos. Hoje nós temos uma realidade totalmente diferente. Dizem os especialistas, inclusive o próprio Condes, que é o Conselho
Desenvolvimento Metropolitano, a própria Fiesc já vem alertando sobre isso, de que o contorno viário ele vai suprir uma demanda até lá, 2030, 2035, e com o crescimento acentuado da frota que a gente vive hoje, ele não vai mais conseguir dar conta daqui a algum tempo de todo esse volume de trânsito que a gente tem aqui. Então, a gente planejou ele lá em 2007, um projeto de 2007, depois foi colocado na concessão em 2008, concessão assinada em 2008, né, com um valor inicial de 400 milhões de reais para construir a obra, daí teve que alterar projeto, alterar lá. Hoje está quase beirando 4 bilhões de reais por conta das alterações. Então, o Diogo até falou, essa novela vai ter um desfecho? Será que vai ter um desfecho mesmo? Será que ele realmente vai atender a nossa demanda daqui para frente? Eu vejo que com dificuldade, é óbvio que ele vai ajudar, mas diante da nossa demanda, e participar desses fóruns aí tem sido importante porque nos coloca a par da grande realidade da mobilidade aqui em Santa Catarina, sobretudo no trecho em que a Arteris é responsável, né, o trecho norte. Mas é curioso porque essa empresa, ela dá a sugestão, ela dá a entender que ela vive num espaço diferente do nosso. A começar pelo sonho desenvolvido em 2007 e sendo entregue em 2024. A proposta deles de repactuação é algo assim, é um desaforo. É um desaforo porque eles projetam aumentos de 1 quilômetro, 1,5 km em vias marginais, vias laterais, diante de uma situação que é... Cara, é todo santo dia, não é exagero nosso, não é todo santo dia as pessoas horas e horas paradas, e a proposta deles é afrontosa diante da letargia dessa grande obra aí que projeta-se, tanto que nós falamos num volume de 30%, né? Uma obra tão esperada, ela vai tirar, a Polícia Rodoviária Federal estima de 20% a 30% do trânsito atual. Vai ajudar, ela não vai solucionar. E eles vêm com uma oferta que são pequenos ajustes, então mostra que eles estão eles estão fora da nossa realidade. Eles não frequentam, eles não usam. Se fosse tu, não assinava. Eu fugia na hora. Foi muito irônico, inclusive, o último encontro, a Arteris e a NTT se atrasaram porque eles pegaram trânsito. Lá em São José. A gente tem que lembrar e aproveitar. Já fizeram em São José, na beira da BR, para evitar o trânsito se fosse na Assembleia Legislativa. Exatamente. Então, praticamente, não era o melhor lugar para fazer aquele evento. O evento coordenado, feito pelo Fórum Parlamentar Catarinense, extremamente louvável. Foi feito aqui, foi feito em Itajaí, foi feito em Joinville. Foi feito em São José. Mas o local não é um local para acesso da maioria da população. A gente tem que lembrar também, aproveitar a vinda do presidente Lula lá no dia 9 e lembrar de alguns erros desse contrato de concessão, né, Diogo? Foi um dos primeiros contratos de concessão que foram assinados no país, um contrato muito popular, que não havia dinheiro suficiente na tarifa de pedágio para poder executar essas obras, então se usou popularesco para poder realmente não arranhar a imagem do governo, na época, governo Lula, que acabou assinando esse contrato, e aí não houve, por um outro ponto, que a gente também precisa levar em consideração, uma fiscalização desse contrato. A ausência da Agência Nacional de Transportes Terrestres durante esses anos todos. Ela começou a estar um pouco mais presente aqui no estado, realmente na gestão do ex-presidente Bolsonaro. De tanto que Santa Catarina cobrou, por que não multou a Arteris? Por que não cumpriu as metas que estavam no contrato? A agência ficou ausente aqui de Santa Catarina. A gente... e começou a vir aí na gestão do ex-presidente Bolsonaro, começou a vir a fiscalizar melhor por conta da cobrança da própria sociedade, porque ninguém mais aguentava. E aí o negócio começou a andar. A gente tem uma sensação assim, é impressionante como a questão política permeia essas decisões. Porque qual é o contexto de 2008, quando foi assinado esse contrato? O governo Lula muito pressionado a avançar em parcerias com o setor privado, que era algo que na polarização da época com o PSDB, eles acusavam o PSDB de privatizar tudo, de vender, de que não iam vender nada. E as rodovias paulistas eram concessionadas, valores de pedágio bem mais altos, e muito criticados pelo PT localmente, pelo dizer que o pedágio era muito caro e etc. E aí, quando o governo Lula faz essas primeiras concessões, e Santa Catarina está nesse primeiro lote, com a 101, vem a história. O nosso pedágio é diferente do deles. O nosso pedágio é um pedágio barato. O Esperidião Amin que usava a frase, o golpe do pedágio barato. Mas e o pedágio barato não foi solução para ninguém. Não atendeu a sociedade, não atendeu
a vitalidade da empresa, a necessidade da empresa de ter condições financeiras de executar a obra, e não atendeu nem a classe política que não pôde capitalizar os louros de ter tirado uma obra importante dessa do papel. Então a gente viu que era melhor talvez ter deixado para o poder público fazer a obra e depois concessionário do que entregar para concessionário nas moldes daquele contrato. Uma das vantagens de antecipar, de ampliar esse contrato, seria justamente atualizar esse contrato, fazer um contrato nos moldes de hoje. E a gente também tem que entender um negócio que a concessão da 101, ela não começa e termina na Grande Florianópolis. E aí, quando veio a questão da obra do túnel do Morro dos Cavalos, depois do segundo desabamento, o pessoal lá em Joinville diz o seguinte, na audiência pública, também do Fórum Parlamentar lá em Joinville e lá em Itajaí, disseram o quê? Outra obra na Grande Florianópolis, vocês estão loucos? É aqui. Por quê? O trânsito entre Itajaí e Joinville, que é onde estão 4 portos de Santa Catarina, que, como diz o editorial essa semana do jornal ND, a expectativa da Agência Nacional da ANTAC, que coordena a questão dos portos, vai ultrapassar em movimento de cargas o Porto de Santos em alguns anos. Essa região está com o trânsito conflagrado. Mas, assim, tá pior hoje do que a Grande Florianópolis, porque a Grande Florianópolis já teve as melhorias de terceiras faixas recentemente e lá não teve. Então, quando eles olham assim, a Grande Florianópolis agora quer dois túneis. Ah, não é possível. Esse pessoal... E aí reacende velhas rivalidades regionais que a gente não pode esquecer. Então, a classe política e a própria concessionária vai ter que ser habilidosa nisso, porque a questão do Morro dos Cavalos não pode ficar fora, não pode ficar pro fim da fila, mas ela tem que atender as outras regiões. Para quanto vai esse pedágio? Aí que tá dos movimentos, né, sugeridos inicialmente, e obviamente pela concessionária não foi aceito, de que uma eventual obra deveria se refletir no pedágio após o término. Agora imagina eles autorizarem reajuste na atual tarifa ao final da obra do contorno viário. Será que demorariam tanto assim? Talvez não. Mas eu acho um mecanismo de segurança bem interessante essa proposta. Se vai para frente, eu acho que já é outra coisa. Uma das últimas vindas do ministro dos Transportes, o Renan Filho, aqui na região, ele veio entregar o tão sonhado PPD, o ponto de parada para descanso dos motoristas, né? A obra é louvável, né? Precisa atender essa demanda. E aí eu questionei ele... Aproveitando o pedágio da Palhoça que não saiu, né? Eu vou dizer uma coisa que eu falei pro ex-prefeito Camilo Martins. Com o conjunto habitacional que atravessou o traçado e com o pedágio que teve que ser trocado de lugar, e isso causou... O Morro dos Cavalos não era do contrato original, virou porque tiveram que empurrar o pedágio. Não há concessão pública no Brasil que sobreviva a Ronério e Pitanta. Eu vou dizer só isso. E aí eu questionei o ministro Renan Filho com relação a essa situação de Joinville, lá da BR-101 no trecho norte, lá que a região de Joinville sofre demais. Principalmente com as marginais. Quem trafega lá em Joinville sabe do que eu estou falando das marginais. E eu fui perguntar pro ministro, tá, ministro, mas de quem que é a responsabilidade das marginais? Né? Porque o pessoal está reivindicando obras lá, a concessionária diz que não é dela, as marginais não são delas, ela não faz obra porque não é dela, o DENIT diz que não é dele, o Departamento Nacional de Infraestrutura disse que também não é dele, e eu perguntei, tá, ministro, de quem que é? A resposta dele, não é de ninguém. E aí, Joinville fica como nessa situação? Você fica com as marginais daquele jeito, largada, esburacada, né? Uma região que produz industrial altamente competitiva do ponto de vista econômico, né? Essa foi a resposta dele, não é de ninguém. E a gente os problemas desse contrato, né? A DENIT não faz obra na rodovia, não pode fazer obra no trecho concessionado, por isso que não pode fazer obra, por exemplo, no Morro dos Cavalos. Voltando aqui para o Morro dos Cavalos, a deputada Giovana de Sala de Criciúma, a única de Criciúma que foi na reunião do fórum, ela disse assim, o que eu vou dizer pro meu povo? Vocês estão falando que em 3 anos, quem sabe daqui 3 anos comece um estudo para fazer o Morro dos Cavalos, mas primeiro as obras das outras regiões. E aí, o que nasceu ali e que eu peguei nos bastidores é a ideia assim, já que esse trechinho não era do contrato original, devolve o trechinho pro DENIT, pro governo federal, e o governo federal toca a obra com emenda parlamentar, com orçamento, com o que for, e depois entrega para concessão, devolve para uma concessão. Pode ser a da CCR Costeira lá no sul, ou pode ser, mas
o governo federal tocar essa obra. Como o governo federal fez a ponte Anita Garibaldi antes de entregar para concessão. É um modelo. Era um modelo que se via em Santa Catarina, faz a obra e depois entrega para manutenção. Mas do jeito que tá, a gente está num dilema pesado, porque se a gente bater o pé, como faria o Diogo, não assina esse contrato, não assina essa prorrogação, é esse contrato que tá só com manutenção, sem obra nenhuma, sem marginal em Joinville, sem marginal em Itajaí, sem novas melhorias em Florianópolis, sem Morro dos Cavalos, só o que tem manutenção até 2033. Entre a cruz e a espada. E com o contrato velho. Então, a questão fica muito complicada. Por isso que corroboro o que eu falei, que eu mencionei anteriormente, que o tempo vivido pela Artéries, ela parece ser diferente, o tempo e espaço vivido por eles parece ser diferente do nosso, porque a gente debate o que... a gente traz um debate em 2024 que, em tese, deveria ser em 2010, começo da década, diante do atual fluxo, né? E a tendência é só piorar, diante das conversas que estão E a gente vê, né, que o governo federal, com o Renan Filho, viu nessa otimização do contrato, como eles falam, uma forma de ter obras imediatamente nessa região. De ter obras imediatamente em Joinville, ter obras imediatamente em Itajaí, sem dinheiro federal, com o dinheiro apenas a repactuação do contrato. O valor da tarifa praticamente dobra logo de cara. Esse é o acordo. É para equilibrar, realmente. A gente viu que a obra do contorno só avançou quando houve um aumento de pedágio. A concessionária, do jeito que tá, não tá bom para ninguém. Até porque o próprio desenho das paradas, dos pontos de pedágio, ficou muito ruim para a concessionária, porque tem muitos pontos de fuga, tem muitos trechos que dá para fazer sem passar por pedágio. Então, ali não é racional. A ideia é aquela de cobrar por quilômetro, aparentemente não avançou. Mas, então, tem todo um jogo aí, a empresa tem que ter a viabilidade financeira de fazer. Então, a gente tá num mato sem cachorro com essa questão. Uma apuração da Danila, a Danila Bernardes, com certeza está nos ouvindo, um grande beijo para ela aí lá direto de Brasília. Ela checou diretamente, é muito difícil, assim, o dinheiro envolvido, o dinheiro estimado para os túneis do Morro dos Cavalos, aí fala assim, quase 1 bi, né? 800 milhões. Que é um dinheiro que a concessionária não tem para botar. Talvez não tenha interesse, né, diante da contrapartida. E não é obrigado. Não é obrigado. E o governo federal, é difícil que ele... Aí entra todo esse debate, esse cabo de guerra que tem dentro do estado aqui, que vá aportar aí um valor significativo para realizar. Por isso que eu acho que o nosso futuro da mobilidade, ele é muito preocupante. Ele é muito preocupante. Ainda que nós estejamos aí às vésperas da inauguração do contorno viário. Eu sempre vejo a infraestrutura como a grande bandeira de Santa Catarina, porque todas as regiões demandam. A gente tem um oeste que está distanciado mais do que deveria do litoral, com toda a produção para trazer. A gente tem um complexo portuário com 4 portos no norte do estado e um no sul. Vai aumentar o número de portos no norte do estado. É uma região vocacionada para isso, mas que ainda tem esse gargalo. Tem a capacidade de trazer as mercadorias e de levar as mercadorias, mas chegar, desembaraçar, é um problema. A gente tem a 470 nessa duplicação, que previsão de terminar até 2026, a Fiesc acha que o último trecho é só 2030, aí o governo federal diz que não, e a 280, que vai a São Francisco do Sul, também a mesma dificuldade. 282, né? A 280. Não, 280. E a 282 com os primeiros projetos de duplicação aqui na Grande Florianópolis, de terceiras faixas de forma mais contínua. Mas a gente precisa aproximar Santa Catarina. Acho que o grande salto... E talvez o que a União não entenda na hora que regula, embora não estou sendo justo, o orçamento e a execução aumentou muito nos últimos 2 anos do governo Lula, mas tudo que for investido em estrada em Santa Catarina volta em crescimento econômico, não de Santa Catarina, do país. É uma coisa que a gente devolve com muita facilidade em impostos. Aí isso fica um estado prestes a colapsar. A Fiesc sempre muito preocupada com isso. Mas, voltando para o Renan Filho, alguém que atento a Santa Catarina, porque viu que aqui o DENIT local está conseguindo dar execução. E é um reduto onde ele quer fazer a comparação com o Tarcísio de Freitas. Vocês acham que ele conseguindo entregar avanços na 282, na 280, na 470, o Renan Filho consegue diminuir a resistência que o catarinense tem ao PT? Acho difícil, e chamou a atenção no último evento que, inclusive,
tu estavas lá a respeito do lançamento da licitação da SC401, demonstra um distanciamento do Estado com rodovias estaduais, e aí a gente conecta com o contorno viário, que é a SC281. Eu tive a oportunidade de conversar em off lá com o pessoal e não passa pelas prioridades do Estado a SC281, apesar de toda a urgência que ela tem, a única conexão do contorno com São José. Então isso aí mostra, não sei até que ponto vai esse abismo, o que tu trouxeste na introdução aí, até que ponto o Jorginho quer colar sua imagem com o governo Lula, e o futuro e o presente são nebulosos aí nesse... A 281, a gente lembra ainda que bem na conexão ali do contorno, são só 800 metros que não estão duplicados, que é bem justamente perto do contorno. Diga-se de passagem, o governo do estado fez algumas revitalizações ali, alguma melhoria e outra ainda, mas que essa rodovia ali vai receber essa capacidade, essa demanda do contorno viário numa situação de que ela não foi planejada para isso também, né? Quero só pegar outro gancho teu ali, Diogo, tu falou que a concessionária, né, parece viver muito distanciada da nossa realidade. Outro exemplo é o posto da Polícia Rodoviária Federal, ali no contorno. Olha quantos anos que tanto o governo federal quanto a própria Polícia Rodoviária Federal, a própria MTT, tiveram tempo para se planejar, e só agora que descobriram que não vai ter que não vão conseguir construir um posto da Polícia Rodoviária Federal. E outra, não vai ter policial lá, porque não tem efetivo para dedicar exclusivamente ao contorno, uma rodovia de 50 quilômetros, né? Uma rodovia no local, por enquanto, ermo, né? A gente vai ter que se preocupar muito com a segurança. Mas também um lugar que tem um potencial, e a gente vai ter que trabalhar muito, preservar muito isso, para que aquilo não vire um aglomerado urbano, para que o aglomerado urbano não avance para aquela região e tire dessa estrada essa característica de ser uma estrada da produção, para caminhão, para levar, para tirar esse fluxo daqui, realmente dessa zona que a gente está vivendo aqui. Um acréscimo político, o município de São José, dos 4 limítrofes aí, é o único que está avançado no que diz respeito ao plano diretor. Eu conversei com, inclusive está na coluna Bom Dia desse final de semana, conversei com o vice-prefeito Michel Schlemper. O vice-prefeito tomou a frente disso logo no começo. Tomou a frente, exatamente. São José é o único município que fez a seguinte proteção. Enquanto todos os municípios não definirem o que faremos, nós esticamos aí 300 metros para cada lado da via, que está em possibilidade de fazer qualquer tipo de construção. Para que quando todos sentarem e conversarem, ele ainda menciona, tem que ser uma conversa a longo prazo com artérias e os municípios para saber a nossa faixa de atuação e proteção. Precisamos nos resguardar contra a favelização, e ele nem reduz a favelização, mas e sim a construção de condomínios. Lembrando, aquilo é uma via expressa, não tem acessos, né? Uhum. São saídas. Então é importante para uma região muito bonita, né, Diogo? Uma região muito bonito. Muito bonito, todo o traçado lá por trás da Biguaçu, São Pedro de Alcântara, enfim. Vai botar aos nossos olhos o interior da Grande Florianópolis de um jeito que a gente muitas vezes não vê. Ou ignora, né? Sobre a SC281, o prefeito ainda mencionou não só o trecho de quase 1 quilômetro, aí, de 800 metros para duplicar, tem a curva em 90 graus ao lado do shopping lá, porque um caminhão de grande capacidade, ele não pode fazer aquela curva. Ou seja, o caminhoneiro ele vai ter que ir até o final do traçado para voltar, caso ele queira ir a São José, dependendo do tamanho do seu brinquedo aí. Então, quem é que falhou nessa parte? é um mix, né? Mas a NTT, por que não? Eu acho que a NTT é muito omissa, né? Eu acho que todo mundo falhou, Piara. Eu acho que não é um conjunto. Esse distanciamento que há do governo federal com o governo do estado, com municípios, eu acho que falharam no contorno viário. Porque o contorno viário não é só aquela obra grande de 50 quilômetros. A gente tem os municípios cortados. Acho que não se conversaram, não se dialogaram, não sentaram na mesa e deixaram rolar. Enquanto a Artéries assumiu a bomba para si, assumiu todos os problemas lá, né, que estavam acontecendo, o restante não fez nada, né? Então ficaram lá realmente com as mãos no bolso. O exemplo dos municípios, né? Os municípios recém vão pensar em sentar juntos, sabendo que o traçado do contorno viário passava pelos governadores Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça. Recém eles vão sentar, prestes a entregar. O município de Biguaçu, por exemplo, nem começou a tocar no assunto. São José ainda já levou o plano diretor, já está tramitando na Câmara, agora a volta do recesso deve trazer a primeira votação. Mas aprova um plano diretor em ano eleitoral? Ai. Meio uma campanha, sem saber quem vai ser o prefeito, uma eleição disputada como vai ser a de São José?
É difícil, né? Mas a tramitação mais avançada é de São José nesse momento. Mas Bigossu até tá discutindo no plano diretor lá, mas o Ministério Público acabou conseguindo com liminar, as audiências públicas foram suspensas, e aí não conseguiu avançar, mas em princípio o Bigossu também tentou discutir ali, mas realmente São José que tomou a frente, que está muito mais adiantada lá. Aproveitando isso, como é que vocês estão vendo essas eleições aqui na região? Especialmente nessas cidades que abrangidas pelo contorno e também Florianópolis, que é beneficiada por ele. Eu tenho visto o Jorginho tentar abraçar, né? O Jorginho tentar abraçar a Grande Florianópolis está deixando bem claro. Talvez em Palhoça seja também, né? Mostra-se o maior favoritismo ali com o Frécia e parece ser a cidade mais tranquila diante de São José e Florianópolis, que se mostram acirrados aí. São José, principalmente a Adeliana, se mostra mais presente que o Orvino, né? Todos esses eventos aí, ela tem estado presente. Ela esteve no fórum. O vice-Michel, que estava no evento do contorno, a Adeliana fez uma fala. Uma coisa que me chama a atenção é Grande Florianópolis é muito permeável à força do governo do estado. Na época do governo Luiz Henrique da Silveira, todas as prefeituras da região eram MDB, das principais. Na época do governo Colombo, virou tudo um PSD. Será que o Jorginho, com o seu PL, trazendo lideranças, como é o caso do Frécia, que era Podemos, como é o caso da Adeliana, que era PSD, ou apostando em apoiar o Topázio, aqui no caso ele não vai ter o candidato, tem a vice Mariane Matos, mas lá em Biguaçu apoiando a candidatura do Tuta pela lealdade antiga da Salete Cardoso. Será que ele vai conseguir ter esse impacto regional aqui como governador? Eu acho que sim. Em São José ele vai ter um problema sério com a Adeliana, né? Com relação àquele vídeo que vazou, aquelas histórias resgatadas de antigamente, né? Apoiando mais médicos do Lula, apoiando Cuba. A Adeliana ali vai sofrer muito. O Jorginho vai ter que trabalhar bastante ali. Eles estão trabalhando, eles conseguiram tirar, acertar com a Júlia Zanotto que ela não vai mais criticar a Adeliana, e fez vídeo com a Caroline de Tone, tá abraçando a turma mais ideológica do PL, tá querendo um vice que tem esse perfil também, tá buscando, e o Orvino continua tentando ser mais bolsonarista que ela. Mas uma coisa que me chama a atenção em São José, que eu não canso de dizer assim, 1/3 da cidade votou no Lula e ficam os dois lá que nunca foram Bolsonaro brigando pra ver quem é mais Bolsonaro. Será que o eleitor não vai, esse eleitor não vai se sentir ignorado e escolher uma outra alternativa? Pois é, seria grande surpresa, né? Uma terceira via surgir, um Carlos Moisés em São José, assim, por que não, né? Por que não surgir uma terceira via, mas nesse momento, eu acho engraçado, só que dentro dessa estratégia do Jorginho aí tem alguns maus lençóis que acabam se formando, né? Entre a Adeliana, o Orvino, o Jean e o Topázio e a Mariane ali dividir o mesmo espaço, então eu não sei, é engraçado esse... A Mariane foi uma escolha. Eu fiquei muito impressionado com a Mariane na convenção do PSD, a Mariane Matos, vereadora do PL. Dois momentos que me impressionaram muito. Primeiro, quando as 3 deputadas federais mais alinhadas com o bolsonarismo, a Júlia Zanotto, a Carol Detone e a Daniela Rainer, foram ao palco, estavam no palco, foram chamados para discursar. A Júlia Zanotto chamou as duas e disse assim: nós 3 estamos muito satisfeitas com a escolha da Mariane Matos. Mariane Matos tinha muita resistência na base governista do Topázio, no grupo mais que está no dia a dia da Câmara, não via a Mariane tão alinhada, achavam que ela jogava meio sozinha, que ela não tinha peso para isso, e elas mostraram, ela tem o respaldo da ala ideológica do PL. E o segundo foi ela contando, e ela fez questão de contar isso quando a Michelle Bolsonaro já estava no palco, que como que o Jorginho escolheu ela, dizendo que o Jorginho fez uma sabatina com ela, participaram o Felipe Melo e o Bruno Melo, os outros dirigentes do partido, e no final ele disse assim: Mariane, gostamos da conversa, quando a gente vai decidir nos próximos dias eu te aviso. E a Mariane disse que falou para ele: então, o senhor sabe que eu fiz uma promessa para Deus de que eu vou me ajoelhar e agradecer quando eu souber da notícia. Então, se o senhor não vai me dizer agora, o senhor vai me ligar e eu vou estar no banheiro, vou estar no posto de gasolina, vou estar na rua, em qualquer lugar que eu tiver, eu vou me ajoelhar e agradecer porque eu fiz essa promessa. Então, o senhor não, cuidado para não me criar um constrangimento. E ela disse, o Jorginho do lado confirmou, que nesse momento o Jorginho disse assim:
Mariane, eu sou uma pessoa de muita intuição. A Santa tá ali, que ele é devoto da Nossa Senhora da Aparecida, pode ir lá e ajoelhar tua vice. Então, tipo, isso mostra muito do como Jorginho Melo decide as coisas, a intuição muito forte e do tipo de lealdade que ele vai ter da Mariane nessa vaga de vice. E a Mariane, de certa forma, quando ela recebe esse respaldo do grupo mais ideológico, ela ganha até uma robustez. A perda do Jean não é compensável. O Jean Loureiro é o maior eleitor individual de Florianópolis. Ele é a pessoa que foi a mais votada para ser governador 2 anos atrás aqui na cidade. Tem uma gestão que foi bem avaliada, foi o eleito da última eleição. O Topázio nunca disputou uma eleição. A perda do Jean, a gente vai começar a ver nas primeiras pesquisas que saírem. Esse apoio dele ao Dário se transfere. Ou se o eleitor não vai estranhar. O que eu tô percebendo assim, os eleitores já estão sabendo, de certa forma, mas estão ali. O que aconteceu? Esse que aconteceu pode ficar uns aqui, pode ir uns ali, pode outros buscar outra alternativa, mas que a eleição ficou mais interessante, mais divertida para quem acompanha o jogo e para quem gosta do jogo, isso ficou assim. E o Piara, a gente tem um outro elemento desse ano na campanha, que é a Operação Presságio. De que forma que a Operação Presságio ela vai cair, né, na articulação da oposição, já que nós estamos falando em secretários do primeiro escalão do Topázio que estavam envolvidos. Eu lembro na época do Jean, um pouco antes da campanha, teve toda aquela situação envolvendo uma servidora pública, né? Mesmo assim, ele conseguiu se reeleger no primeiro turno, né? Então, qual que vai ser o impacto da Presságio na reeleição do atual prefeito, né? A linha é meio tênue, né? Entre os secretários nomeados pelo Jean e os que se mantiveram com o Topázio. Quem é que vai saber explorar? Quem vai explorar isso aí na hora da campanha? É o caso específico do Ed Pereira, secretário de Turismo, Cultura e Esporte, que está preso. Um nome muito vinculado ao Jean, mas que depois da eleição que foi derrotado para deputado federal, ficou com a 3ª suplência, foi renomeado no cargo por Topázio. Então, isso vai... E que é investigado pelo que fez no governo Topázio. Então, vai ficar... O que vão pedir de DNA, de carbono 14, esse é teu, esse é teu, esse é teu, esse é teu, é algo que pode, no fim, desgastar as 2 candidaturas. E aí vai estar de olho o Pedrão, com progressistas, fez sua convenção abraçada na Ângela Amin, ex-prefeita, tentando resgatar esse legado pepista. As esquerdas brigando aí, o Lela, o ex-vereador Leila Farias, do PT, que conseguiu apoio do PSB na reta final, que estava tratado com o Marquito, a candidatura do Marquito meio esvaziada. A eleição de Florianópolis com 2 turnos, ela ficou bem interessante para quem gosta de ver o jogo. A gente tá falando também de 2 vices aí, vice do Pedrão da Segurança Pública, vice do Topázio da Segurança Pública também, que tem força, né? A gente sabe que aqui na região a Segurança Pública tem força também, então vai ser um jogo interessante. E a gente vê que a Guarda Civil elege vereador, né? Porque a Guarda Civil elegeu a Mariane e tem 2 candidatos vindos da Guarda Civil que são candidatos, não vou falar o nome deles agora, mas não é difícil descobrir. É só ouvir o rádio, mas aí... mas aí, então mostra que tem voto. E o Marcelo Pontes, o vice do Pedrão, foi comandante-geral da Polícia Militar no governo do Carlos Moisés. Está aí uma chapa pura do PP. Os outros, enquanto a gente estava aqui conversando, ainda não tinham definido vice. Não, a Maria Cláudia, da Assistência Social, vice do Dário. Falta as esquerdas definirem seus vices. Mas o jogo está caminhando. E a gente está caminhando para o fim aqui também. Já quando batendo aqui quase os 40 minutos de conversa. Conversa boa, avança bastante. Eu sabia que a gente não ia ficar nessa conversa travado na fila da 101. Então, gente, lembrando que o podcast Voto Mais tá no ND Play, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você pode ver, pode ouvir, e a gente repercute em todos os veículos aqui do Grupo ND. Paulo, Diogo, muito obrigado por terem participado. Foi um prazer conversar com vocês. Eu quero contar com vocês em outros momentos também. Com toda certeza. Conte conosco, muito obrigado a oportunidade, sempre um prazer. Avançamos aí. Quem quiser na fila da 101 escutar esse podcast, acho que é um bom tema, né? Acho que dá pra... tempo, né? Entre dois entre episódios. A trombeta e o inferninho dá tempo. dois episódios. Piara, obrigado pelo convite, viu? É assunto que a gente gosta de falar, né, Diogo? A gente gosta de estar envolvido há muitos anos nessa questão do contorno viário, de infraestrutura, que acho que é o nosso grande calcanhar de Aquiles aqui em Santa Catarina. Então, quando quiser, só chamar. Até a próxima, pessoal.